Bom, vamos continuar agora com o cálculo de pH. Vimos, aula passada, cálculo de pH de ácido. Tá? Então, a gente pegava o HCl, por exemplo, colocava em água, ocorria a dissociação. O que é dissociação? É a quebra. Então, a gente separava aqui o hidrogênio, que sempre vai ser um mais, de quem está com ele, que vai ter carga negativa. Então, o hidrogênio, uma carga negativa. Tá certo? Aí, a gente fazia a mesma coisa com ácido, no caso H2SO4, tá? Separamos também hidrogênio do restante. Então, aqui, ó, separou hidrogênio, fica H+, e SO4 menos para o outro lado. O número de hidrogênios vai ser o número de carga negativa. Ó. O número de hidrogênio é o número de carga negativa. Tá? Então, 2 hidrogênios, 2 cargas negativas. Tá? E a gente calculava o pH. Por quê? Porque pH é em cima da concentração de H+. Tá certo? Então, se eu achei a concentração de H+ do H2SO4, no caso do 0,2 mol por litro, que é 2 vezes a concentração do H2SO4, a do H+ é o dobro. Tá? Então, eu jogo aqui a concentração de H+. Então, pH menos log de 0,2 dá 0,69. Tá? Então, para ácido, nós tivemos pH 1, pH 0,69, são pHs coerentes, porque são pHs abaixo de 7, ácido, no caso ácidos fortes, que é HCl, ácido clorídrico, e H2SO4, ácido sulfúrico, possuem pHs abaixo de 7. Agora, nós vamos fazer o quê? Cálculo para base. Qual a característica de base? Ter hidroxila, que é o grupo OH. Tá bom? Então, primeiro exercício que nós temos aí de base, tá? Tá aqui. Pergunta: uma solução de NaOH, que é o hidróxido de sódio, possui concentração de 0,1 mol por litro. Qual o pH da solução? Então, vamos calcular. Tá? Lembrando que essa concentração 0,1 mol por litro é do NaOH, não é do OH. Então, eu vou ter que fazer o quê? Primeira coisa vai ser o quê? A dissociação do NaOH. Então, eu venho aqui e separo positivo e negativo. No caso do ácido, nós temos o quê? O H+, tá? O H+ sendo liberado da fórmula. E H sempre 1+. E agora nós vamos ter o OH- sendo liberado. Então, NaOH eu separo em Na mais o OH. OH sempre vale 1-. Tá bom? Tem um OH, uma hidroxila, tá certo? Uma hidroxila. E o número de hidroxila vai ser a carga positiva de quem está com hidroxila. Então, eu separo. Quem está à esquerda continua sendo positivo, quem está à direita negativo. Hidroxila sempre 1-. Hidrogênio é 1+, hidroxila é 1-. Tá bom? E o número de hidroxila é a carga aqui do Na+. Antes, calculávamos o pH. Por que a gente calculava o pH direto? Olha só, se eu tenho H2SO4, eu libero H+. Mas agora, se eu tenho NaOH, o que vai ser liberado? Vai ser liberado OH-. Então, eu vou calcular agora POH, não pH. Essa é a diferença que tem. Tá certo? Que eu tenho o quê? Hidroxila. Então, eu vou calcular POH. Tá certo? O que é POH? POH menos log da concentração de OH-, por definição. Tá bom? P é menos log da concentração de OH-. Então, POH vai ser menos log. Qual a concentração de OH-? O NaOH é 0,1 mol por litro, foi dado no problema, né? Então, 0,1 mol por litro. Foi fornecido no enunciado do problema. Eu tenho um NaOH para uma hidroxila, então as quantidades são as mesmas, tá? 1 está para 1. Então, 0,1 está para quanto? Para 0,1. É a mesma quantidade. 0,1 mol por litro é a concentração de OH-.
Tá? Então, pOH é menos log, tá? Menos log pOH, menos log da concentração de OH-, que no caso vai ser 0,1. Vai ser semelhante ao exemplo do HCl que nós fizemos. Então, pOH vai ser igual a quanto? Log de 0,1 é menos 1. Menos 1 com menos 1 dá 1. Só que não queremos saber pOH, queremos saber o quê? Qual o pH? Então, para isso nós vamos fazer o quê? Terceiro, cálculo do pH. Vamos fazer o cálculo do pH. Como que a gente faz isso? Sabemos que pH mais pOH igual a 14. Essa é a relação que existe entre os dois. Então, nós temos que pH com mais 1 igual a 14. Tá bom? Agora é só passar para o outro lado. 1. Então, pH vai ser 14 menos 1, logo pH igual a 13. Tem lógica esse resultado que nós encontramos? Existe lógica. Por quê? Porque na escala de pH, né, então, a escala de pH vai de 0 a 14, passando pelo 7. Essa aqui é a escala de pH. Valores abaixo de 7, ácido. Valor acima de 7, básico. E 7 exatamente é o quê? Neutro. Tá certo? Então, nós vamos ter o quê? Nós temos que esse pH aqui, 13, é um pH que está por aqui, ó, muito básico. Então, é um valor coerente. Tá certo? Bom, e por fim, vamos fazer o último cálculo, que é esse aqui, tá? Uma solução de CaOH2, que é o hidróxido de cálcio, possui concentração de 0,1 mol por litro. Qual o pH da solução? Considere a base com alfa igual a 11. O que é alfa? É quanto de íon forma a solução. Então, aqui está falando que todo CaOH2 se transforma em íon. Na verdade, o CaOH2 ele não se transforma totalmente em íon, mas estamos levando em conta que sim, para podermos fazer o cálculo. Estamos considerando que é uma base forte. Tá certo? Então, nós vamos vir aqui e, então, exercício número 4, tá? Ele fornece CaOH2, 0,1 mol por litro. Quer saber qual o pH. Tá certo? Bom, primeira coisa de dissociação. Primeira coisa de dissociação, então, CaOH2 em água. Tá certo? Então, aqui, a água vai quebrar positivo e negativo. Quem está à esquerda, positivo. Quem está à direita, vai ser negativo. Então, nós vamos ter o quê? Ca, que é positivo, mais OH, que é negativo. Vai fazer com colorido aqui para fixar mais. Quantas hidroxilas? 2 hidroxilas, que é o grupo OH, né? OH é sempre o menos. O número de hidroxilas é a carga positiva. Observe que a soma vai dar 0. Tá certo? Se eu fizer a soma aqui, ó, 2 vezes 1 menos, 2 menos. 1 vezes 2 mais, dá 2 mais. 2 mais com 2 menos dá 0. Tá bom? E aí nós temos o quê? A concentração aqui é 0,1 mol por litro. Tá bom? Então, 1 está para 2 hidroxila. 1 está para 2, 0,1 está para quanto? Para 2 vezes mais, que dá 0,2 mol por litro. É o dobro da concentração de hidroxila em relação a CaOH2. Tá bom? Veja só que nós podemos fazer também por regra de 3. Ó. 1 mol está para 2 mols. Hidroxila, isso aí CaOH2. Tá certo? 0,1 mol está para quanto? X. Multiplica em cruz, então 1 vezes x, x. 2 vezes 0,1 dá quanto? 0,2 mol.
no caso, em 1 litro, 0,2 mol por litro, que é a concentração que a gente achou aqui. Tá certo? Então, eu vou vir agora, vou calcular pOH. 2. Cálculo do pOH, porque nós não temos hidroxilo, nós temos OH menos. Então, pOH menos log da concentração de OH menos. Tá bom? Então, pOH vai ser menos log, OH menos vai ser quanto? 0,2. Tá certo? Se fosse um ácido, você calculava direto o pH. Foi o exemplo da H2SO4 que a gente fez anteriormente. Tá? Como é uma base, calcula pOH. pOH, no caso aqui, vai dar o mesmo resultado que deu para o pH do H2SO4, 0,69. E agora, calculamos o quê? O pH. Tá certo? Como a gente calcula o pH? Cálculo do pH. Então, pH mais pOH igual a 14. Tá certo? Então, pH mais 0,69 igual a 14. pH vai ser igual a 14 menos 0,69. Tá? Então, pH vai ser igual a 13,31. É coerente esse resultado de 13,31? Sim, é um resultado coerente. Por que esse resultado de 13,31 é coerente? Que uma base tem um pH alto. Base tem um pH alto. Então, 14 é o máximo, 13,31 está por aqui, ó. Então, realmente é um valor lógico. Uma base tem que elevar pH, ácido diminui o pH. Ok? Fui!